dia, que a paz esteja com todos. Estamos começando mais um vídeo do estudo da palavra, mais uma live, nessa manhã de segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Espero que todos estejam bem. Já vou colocar aqui o nome dessa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Você pode fazer seus comentários ao vivo e também está fazendo o compartilhamento com outras pessoas. Pronto, esse é o nome da live, Super Apóstolos. Quem eram esses super apóstolos? Por que esse termo? De onde veio esse termo? Quem usou esse termo? É o que nós vamos descobrir nesse estudo de hoje, tá bom? Mas antes, vamos orar? Quero lembrar que eu estou ao vivo tanto pelo Facebook como também pelo Instagram, tá bom? E posteriormente você também que vai assistir esse vídeo pelo YouTube. Deus possa também abençoar a tua vida. Vamos orar então. Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa nessa manhã. Cada pessoa que está comigo agora, ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, o Senhor possa abençoar poderosamente essa pessoa, a casa dela, a sua família. Eu oro também por cada pessoa que posteriormente irá assistir esse vídeo, meu Pai, essa live pelo YouTube. O Senhor possa trazer paz a esses corações, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Vamos começar então o nosso estudo. Já pega aí a tua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Desde já, a primeira coisa, quem usou esse termo foi o apóstolo Paulo. Em que sentido? Quem eram esses super apóstolos que ele vai falar aqui nesse texto de hoje? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou evangelho diferente que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos excelentes apóstolos, em outras palavras, os super apóstolos. Esse termo o apóstolo Paulo usava de uma forma sarcástica e também de uma forma irônica aos falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja em Corinto. E também alguns estudiosos dizem que era dessa forma que eles se auto-intitulavam, os super apóstolos, aqueles que deveriam estar à frente daquela igreja, que eles teriam o ensino correto. O apóstolo Paulo falou que isso tudo era mentira. E começou a descrever nesse texto as características desses super apóstolos, que autos se intitulavam, mas não eram nada disso. Eram pessoas falsas, eram falsos profetas. A pergunta que eu faço para você: ainda existe esses super apóstolos hoje que pregam mentiras? Vamos saber então quais são as características dessas pessoas. Em primeiro lugar, eles pregavam um evangelho diferente. Aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. A primeira característica dessas pessoas que são falsas, estão enganando
aquelas pessoas que se deixam também ser enganadas. É isso que o apóstolo Paulo também observou. Muitas vezes você vê claramente que aquele estudo que está sendo feito, aquele ensino, é totalmente incorreto, foge dos padrões bíblicos. E você ainda aceita? Aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Ó. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que nós não recebestes, ou evangelho diferente que não abraçastes, com razão o sofrereis. O que ele diz? Vocês estão passando essa dificuldade aí, as coisas não estão dando certo, estão perdendo a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, é óbvio, vocês estão se deixando enganar. A pregação dessas pessoas se conformavam com as maneiras mundanas, eloquência, sabedoria filosófica e demonstrações espetaculares de poder. Cuidado com isso. Essas novas revelações. E os ensinos de Paulo, que eram ensinos puros do Evangelho, eram desprezados e rejeitados. Essa igreja que ele mesmo pagou o preço para que existisse, estava agora sendo, aquelas pessoas sendo enganadas por esses falsos apóstolos, que eram os super apóstolos. Esse termo, lembro mais uma vez, era um termo irônico e sarcástico da parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou surpreso com os irmãos de Corinto, que ao invés de guardar diligentemente a doutrina pura, eles ouviam com alegria tudo o que alguém ensinava, mesmo coisas que eram claramente contrárias ao Evangelho. Cuidado com esses novos ensinos, irmãos. Não estão de acordo com o Evangelho. Às vezes pode soar bem aos ouvidos, porque quando você está em um ambiente que é pregada a verdade, há sim uma cobrança para que você deixe o pecado, para que você se batize nas águas, para que você tenha um compromisso com o Senhor. Aí quando a pessoa não quer nada disso, cansei disso, pastor, eu quero liberdade. Pois é, essa liberdade aí que você quer está corrompendo você. Cuidado com essa falsa liberdade. Nós vamos ver onde eles vão parar, segundo o texto do próprio apóstolo Paulo. Segunda característica desses superapóstolos, o apóstolo Paulo observou que eles eram servos de Satanás. Pronto. Essa pessoa que está enganando você, irmãos, é um servo de Satanás. Saia dessa urgente. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mais uma vez, capítulo 11, a partir do versículo 13 agora. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o apóstolo Paulo estava convencido que aqueles homens eram, na verdade, servos não de Deus, eram servos de Satanás. Cuidado com esses novos estudos. Deus é amor, Ele ama todas as pessoas, independente daquilo que a pessoa faz. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia ensina, sim, que Deus, Ele nos ama, mas Ele quer mudança de atitude. Ele quer que você deixe o pecado, que você deixe os enganos, que você ande no caminho correto. É isso que Deus quer. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Ó. Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Parece até que está correto aquele ensino.
bonzinho, são pessoas boazinhas. Ah, olha, o pastor está exagerando demais. Não é essa pregação, você tem que estar na casa do Senhor, você tem que buscar o Senhor. Olha, não é assim. Pode buscar em casa mesmo. Não precisa estar na igreja, não precisa ter comunhão com os irmãos. Pode ficar em casa mesmo. Tudo é o Evangelho. Cuidado com essas falsas mensagens, amados. Essa liberalidade que não precisa ter compromissos com o Senhor, com a igreja. Isso aí não mudou, amados. É a mesma pregação. O Evangelho não muda. Você tem que entregar a vida para Jesus, ter um compromisso com a família, ter um compromisso também na casa do Senhor, se batizar nas águas. Isso aí não mudou. Satanás envia seus servos que fingem ser cristãos, olha aqui, para trazer divisão na igreja, difamação, imoralidade e todos os tipos de destruição, para tentar destruir a igreja do Senhor. Isso aí ele já faz há tanto tempo, amados. O apóstolo Paulo já tinha observado isso na época dele. Será que isso mudou? Não. Só muda só o nome dos personagens. Só muda só o nome da heresia que é pregada. Para enganar as pessoas que querem ser enganadas. Porque quando você conhece, amados, a verdade, você não é enganado facilmente. Porque você tem dentro do teu coração a verdade do Evangelho. Você sabe do teu compromisso com o Senhor, da tua missão com Deus, para pregar a palavra, para dar um bom testemunho. Cuidado com certas pregações liberais. Ah, porque agora é um novo tempo, pastor. Não, não, não. A Bíblia, amados, ela não mudou. Não existe esse novo tempo para a Bíblia. A Bíblia é a mesma. Então, essa seria a segunda característica aqui desses falsos apóstolos, que eram servos de Satanás. O fim deles aqui, ó. Qual é o fim dessas pessoas? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 11:15, ó. Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, eram pessoas realmente que tinham uma posição elevada na casa do Senhor, mas colocaram os pés pelas mãos, se desviaram do caminho da verdade. E hoje estão ensinando aí heresias para tirar você da presença de Deus. Você não, porque você conhece a verdade. Não, pastor, ninguém vai me tirar da presença de Deus, não. Ninguém vai conseguir me enganar, não. Com falsas promessas, falsas heresias. Então, essa seria a segunda característica. E a terceira característica, essa também é muito forte. Esses falsos apóstolos não tinham credenciais de um verdadeiro apóstolo. Que credencial é essa, pastor? Vamos ver aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11 ainda. A partir do versículo 22, ó. O apóstolo Paulo pergunta: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Que credenciais eram essas que o apóstolo Paulo tinha? Amados, o apóstolo Paulo pagava o preço. Então, essa é a terceira característica desses falsos apóstolos. Eles não querem pagar o preço para ser realmente um homem de Deus, consagrado, aquela pessoa que busca pelas suas ovelhas, que se preocupa com as ovelhas. Aqui, a segunda carta do apóstolo Paulo ainda aos Coríntios, continuando ainda no capítulo 11, a partir do versículo 24. Vamos ver aqui essas credenciais do apóstolo Paulo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Será que essa pessoa, amados, que está trazendo esse falso ensino, quer pagar também o preço? Duvido. Quer não, amados. Ele quer apenas tirar proveito das pessoas, enganar as pessoas e principalmente tirar as pessoas da presença de Deus para que a pessoa perca a sua salvação. É isso que ele quer. Porque eles são servos de Satanás. Quer tirar você da presença de Deus. Para que você não esteja mais na casa do Senhor. Para que você enfraqueça espiritualmente. Para que você apostate da tua fé. Aí você não tem mais fé. É agora um cristão sem fé. Não tem mais igreja. Não tem mais compromissos. Não, mas é assim agora. Importante é a paz. Importante é o amor. Pois é. Mas quando você ama alguém, amados, o verdadeiro amor, quando você realmente ama uma pessoa, você tem que chamar a atenção dela para aquilo que estava errado. Qual era a característica dessas pessoas? Não se preocupavam com as vidas, com as ovelhas, se preocupavam somente com o seu bem-estar. Aqui, ó, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 11:28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É muito fácil, né, você falar contra a igreja, você não se preocupa com ela. É muito fácil você falar contra o pastor, você não quer pagar o preço, aí você fala contra. Tem muitas pessoas que falam contra. Agora, você que está ouvindo, você que está ouvindo esses falsos apóstolos, foi o que o apóstolo Paulo disse, isso aí vai trazer, é um sofrimento, ó, com razão sofrereis. É você que vai padecer, meu amigo. É você que vai estar fraco espiritualmente. É a pessoa que, se continuar por esse caminho, vai se dar mal, vai perder a sua salvação. O que é que ele diz aqui? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Ó. O fim dos quais será conforme as suas obras. Qual é o fim de uma pessoa que prega heresias, que prega a maldade, para tirar a pessoa da presença de Deus? O fim dessa pessoa, amados, é o castigo eterno. É o inferno. É o lago de fogo. É para lá que você quer ir? Então, não se deixe enganar, amados, por esses super apóstolos. Se denominavam os super apóstolos, mas que nada são. São falsos apóstolos. São falsos mestres, são falsos ensinadores, falsos profetas, que não se preocupam realmente com as vidas, somente com o seu bem-estar, em ganhar likes. Estão na internet aí. Aí você se perde com essas pessoas. Ah, pastor, estou vendo aqui uns estudos heréticos, mentirosos. Aí você não vai mais para a casa do Senhor, não acha mais correto. Se você chegou nesse nível, meu amigo, nós temos que orar por você. Se você chegou nesse nível de heresias, que não precisa mais estar na casa do Senhor, na comunhão com os irmãos, irmãos, o trabalho tem que ser ainda mais forte. Vamos orar ainda mais forte por você. Porque na verdade, quem são os super apóstolos? Quem são os super pastores? Aqueles que dão a vida pelas ovelhas, amados. Aqueles que se preocupam com as ovelhas, que pregam a verdade, mesmo que sejam perseguidos nesses dias tão difíceis, amados. Nós estamos vivendo o fim das coisas, irmãos. O arrebatamento, depois a grande tribulação, ou a grande tribulação depois do arrebatamento, não importa. Importa que você esteja firme na presença de Deus e preparado para a volta do Senhor, ou antes ou depois da grande tribulação, não importa. O que importa é você estar preparado para a volta do Senhor. E cuidado com o que você está ouvindo, para que não sejam essas heresias e você perca a tua salvação.
porque Jesus ele pagou um alto preço, amados, para que você estivesse na casa dele, na presença dele. Se é um pregador ou um levita da casa do Senhor. Eu vou ler aqui o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 8, onde o próprio Deus ele vai falar duro contra esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, os super apóstolos, que são, na verdade, como o apóstolo Paulo descreveu, são servos de Satanás, não são servos de Deus. Ele diz aqui, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel 34, a partir do versículo 8, ele diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Por falta de pastor, o verdadeiro pastor. Porque há muitos pastores aí, mas são falsos pastores, que querem apenas tirar proveito das suas ovelhas. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. E os pastores, esses falsos pastores, apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, para cada um de nós, né, o que ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ele diz, ó, eis que eu estou contra os pastores, esses pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então essa é a palavra do Senhor, amados. Uma palavra dura contra esses super apóstolos, que na verdade eram servos do diabo. Então, amados, resumindo esse estudo de hoje, tenha cuidado com esses falsos ensinos, com essas heresias que trazem todos esses problemas, todos esses transtornos. Fique atento, amados, à pregação pura do Evangelho. Leia a tua Bíblia. Reflita sobre o que está escrito na própria Bíblia, para não ser enganado pelo diabo. Porque o que o diabo quer, no final das contas, ele usando essas pessoas, é para tirar você da presença de Deus. É para tirar você da presença do Senhor e que você perca a tua salvação. Eu creio que não é isso que você quer. Não, pastor, eu quero é a salvação. Eu quero estar cada dia mais firme com o Senhor. Amém, que você queira isso. Mas preste atenção naquilo que você está ouvindo. Tá bom? Eu quero orar por você, que talvez seja a primeira vez que você esteja escutando, ou já ouviu mais vezes as lives do estudo da palavra, mas você ainda não tinha se decidido em entregar a vida para o Senhor. Mas você disse, eu cansei de heresias, eu cansei de falsos ensinos, eu cansei desses super apóstolos, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. É isso mesmo que eu quero que você entenda, que você precisa de Jesus Cristo, que você precisa da sã doutrina, que você precisa da salvação e ser uma nova criatura, porque é isso que faz diferença. Então eu quero orar por você, que nessa manhã quer entregar a vida para o Senhor Jesus, para que Ele perdoe teus pecados. Você também que quer se reconciliar com o Senhor, eu vou orar por você nessa manhã. Então, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar por você. Deus, abençoa essa pessoa que nessa manhã entregou a vida para o Senhor. Meu Pai, perdoa os seus pecados. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Meu Pai, dá sabedoria a ela para que não seja enganada. Eu oro também por essa pessoa que está se reconciliando com o Senhor e por essa pessoa também, meu Pai, que esteve comigo durante essa live, que o Senhor possa fortalecer a esses corações, trazendo a tua bênção
não só para a sua vida, também para a sua casa. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando mais uma live do Estudo da Palavra. A próxima live será sábado agora pela manhã. Um abraço então e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.